Sobe um pouquinho o fundo. Das horadas dessa, dar uma chapada, depois para se recompor. Aleluia. Vamos lá, Senhor. Recompõe esse rapaz. Você está no seu pastor agora. Aleluia. Graça e paz, boa noite, irmãos. Graça e paz, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Glória ao teu nome, Senhor. Glória ao teu nome, Senhor. Glória ao teu nome, Senhor. Glória ao teu nome. Você que começa a assistir o vídeo agora, tivemos aqui um momento de chapação, tá? Então ainda estou sob o efeito aqui. Daqui a pouquinho passa. Respirando fundo. Aleluia. Aquela coisa, a gente não faz para mostrar. Exatamente. A gente mostra o que Deus faz. É diferente. Uma coisa é fazer para se mostrar. Outra coisa é manifestar aquilo que Deus faz. Dando continuidade ao que nós temos trabalhado, nessa mensagem tão ousada, a maioria dos homens e mulheres de Deus tem um pouco de receio de ministrar sobre isso. Eu até entendo, porque houve tantas exacerbações, tantos enganos com relação à palavra de prosperidade divina. Mas eu me sinto muito seguro para ministrar essa palavra, porque Thomas Dawson, meu pai espiritual, foi o precursor dessa palavra no Brasil. Word of Faith, palavra da fé. E eu conheci o coração do Thomas. Eu sei que o coração do Thomas não era um coração mercenário. Mas assim como nós entendemos com naturalidade, você vai no seminário de cura, você vai no seminário de cura e libertação, você vai no seminário do Espírito Santo, você vai no seminário de 5 ministérios, você vai no seminário de Novo Pacto. Existiam seminários também. Ministério prático, prosperidade divina. A prosperidade divina faz parte do pacote. Ela não é algo diferenciado. Tanto é que Jesus falou, o Espírito de Deus está sobre mim, para curar enfermo, dar vista aos cegos e aos pobres o Evangelho. Por quê? Por que ele falou o Evangelho? Por que ele não falou ele? Pode até já estar começando. Deixa eu ver se estava aqui. Não está aí. Mas está cá, né? Eu acho que está assim. Quando Jesus fala assim, né? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Então, para cansaço, para o pecado, vinde a mim. Ele chama para si a responsabilidade da salvação e assuntos da existência humana, né? Agora, quando se trata de outros assuntos, ele fala, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, quando o assunto é coisas, ele fala, busca o reino. Ele diferenciou bem. A pessoa de Jesus me salva, a pessoa de Jesus, ela me abraça, ela me acolhe. Mas são os seus protocolos, são as leis do reino que me prosperam, que me levam mais adiante, que faz com que eu entenda e me mova nos
nos protocolos, gosto muito dessa palavra, dos protocolos do reino, porque essa palavra protocolo é muito usado em termos de reino. Você vê a rainha de Buckingham, a rainha da Inglaterra, né? Então tem todo um protocolo, né? São as ações protocolares. As embaixadas, elas têm muito conhecimento a respeito dos padrões protocolares de cada país, de cada reino, né? O cara que vai ser embaixador do Brasil na Inglaterra, né? Ele manja muito dos protocolos, do que ele pode falar com a rainha, do que não pode, do que se pode chegar perto, se não pode chegar perto, que roupa que se tem que usar. Isso chama o quê? Protocolos. E não é diferente nas coisas espirituais. Existem protocolos que quando nós entendemos, nós acessamos o Rei por intermédio de conhecer os protocolos do reino. O nosso Deus, e o que ele não age, ele reage. O mundo inteiro tem problemas, ele não age. Agora ele reage quando alguém se alinha com ele. Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Estou certo ou estou errado? Deus morreu pelo mundo, deu seu Filho para o mundo. Agora o mundo está salvo? Tá não. Tá não. Eu digo que o mundo jaz no maligno. Deus amou ao mundo de tal maneira. Ele deu o Filho para o mundo, mas somente aqueles que creem no seu nome serão salvos. É um protocolo. Se com a tua boca confessares a Jesus e com o teu coração creres, será salvo. Tudo que está aqui é para todos que conhecem e acessam o protocolo. Se você aceita a salvação, você é salvo. Se você aceita o batismo com o Espírito Santo, com a evidência de falar em novas línguas, você é batizado. Se você aceita o dom de cura, a cura te alcança. Por quê? Porque ele é um gentleman, ele é um chevalier, ele é um cavaleiro. Aquilo que você respeita é aquilo. Eu gosto de ministrar debaixo dessa unção. Aí o pastor fica lá para trás, aí fica o profeta aqui. Senhor. Aquilo que nós respeitamos dele é aquilo que ele dá. É o seu prazer. Ô Leandro, Pai, Senhor, nós vamos. É o prazer de Deus nos abençoar. É o prazer de Deus nos prosperar. Assim como é o prazer de Deus, é o prazer de Deus. Não só nos dá a salvação, mas nos dá a sua santificação, nos dá os seus conselhos. Aconselho-te que de mim compre o ouro. Aconselho-te. É maravilhoso isso. Agora, Romanos 10, 9 e 10, não está também aí não. Se com tua boca confessares a Jesus e com teu coração creres, serás salvo, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão da salvação. Mas como farão confissão se não forem salvos? E como serão salvos que não há quem pregue? É como está escrito: quão formosos são os pés do que aqueles que anunciam as boas novas. Você vê que há tudo um protocolo. Aquele que confessar será salvo. Mas como é que vai ser salvo se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Percebe? Há uma sequência. A palavra de Deus, ela é algo inteligente. É aquilo que o Kiko fala, a engenharia da graça. Sabe? Existe uma engenharia, existe vamos dizer assim, uma coisa exata no reino de Deus. Estou entendendo isso? E é isso que a gente começa a trabalhar. Então, quando a gente começa a entender os fundamentos do reino, os protocolos, nós começamos a funcionar. Também não está aí, mas abre aí o livro de Filipenses. Hoje,
Acho que eu estou desde as 7 horas da manhã, né? Peguei a minha mesa aqui, peguei Bíblia, peguei aqui, peguei as coisas aqui. O que é? Vocês estão querendo... Você pode vir mais para frente? Não consigo nem enxergar vocês aí. Outro, senta lá atrás. Vem cá, os últimos serão primeiros? Senta aqui. Senta lá no fundão. Obrigado. Filipenses, esse texto foi um dos primeiros textos que me chamou a atenção na área de prosperidade divina. E é Paulo falando, eu acho muito interessante, né? Lê para mim, por favor, Filipenses capítulo 4, do versículo 10 ao versículo 20. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Amém. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Amém, Jesus. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Todavia fizestes bem, associando-vos na minha tribulação. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Amém. Vamos lá. Então, no versículo 11, digo isto por causa da necessidade, não digo isto por causa da necessidade, pois já aprendi a contentar-me em toda e em qualquer situação, né? Aqui quando ele fala, eu aprendi a contentar-me em toda e qualquer situação, essa palavra aprendi aqui, ter instrução. Fui instruído como? Aprendi a contentar-me em toda e qualquer situação. Contentar-me o que é contentamento? Quem sabe dizer? Alegria. Alegria. Alguém tem mais uma outra palavra para contentamento? Satisfação. Alguma outra palavra para isso aí? Alegria, contentamento. Felicidade. Então já aprendi. Então olha aqui. Vamos lá. Não digo isso por causa da necessidade, pois já aprendi a ficar alegre em toda e qualquer situação. Sei passar necessidade e também sei ter abundância. Eu já vi muita gente feliz por abundância, mas quantas pessoas vocês conhecem alegres por passar necessidade? Normal, gente normal. Né? Gente normal. Não tem. Agora, por que ele, como um soldado, ele fala, eu já aprendi como? Porque ele, sendo um homem instruído aos pés de Gamaliel, ele sabia as leis do reino. Quais são as duas leis? Isso é a primeira coisa para gravar isso na vida de vocês. Quando eu estou em necessidade, eu oferto. Quando eu estou em abastança, eu compartilho. Quando eu estou em necessidade, eu oferto. Quando eu estou abastado, eu compartilho. Lê para mim o versículo 15. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo
no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Isso. Aqui merece uma outra história, um outro fato. A igreja de Jerusalém foi a primeira. O que aconteceu? A gente lê lá em Atos, né? E tinham todos em comum, todo mundo foi vendendo as coisas e foi depositando aos pés dos apóstolos. E o pessoal começou a não trabalhar, porque afinal de contas, para eles havia duas promessas: que viria o Messias e que seria pregado até os confins da terra. Os confins da terra, naquela época, os confins da terra, seria onde é Éfeso. Ali era o final. Então, para eles, os confins da terra era Campinas. Entendeu? Que passou de Campinas, acabou, né? Só que o que aconteceu? Passou-se 5 anos, 10 anos, 15 anos, e Jesus não veio. E aquela igreja, que era aquela igreja que estava esperando Jesus voltar, Jesus não voltou e o feijão na panela faltou. Tanto é que Paulo fala lá na frente, porque Paulo, quem é que estava regendo a igreja de Jerusalém? Era Pedro, Tiago e os demais apóstolos. Eles não tiveram entendimento, eles fizeram uma leitura errada. Vamos vender tudo, vamos pegar nosso dinheiro, vamos fazer a obra de Deus, porque Jesus está voltando. E passa tempo e Jesus não volta. Estou entendendo? O apóstolo Paulo não foi formado da mesma equipe apostólica do que os outros. Os outros foram formados no ministério de Jerusalém. Paulo foi formado no ministério de Antioquia. Então, os apóstolos, Pedro, tinham uma revelação do Jesus. O Paulo já tinha uma revelação do Cristo Jesus, que Paulo nunca andou com Jesus. Então, ele tinha uma visão apostólica diferenciada dos outros. Os outros falavam, o Pedro, o Tiago, os outros de lá, falavam, Jesus está voltando, tragam tudo para cá porque a gente precisa evangelizar. Paulo já falava, quem não trabalha, não come. E trabalha para não ser pesado para os outros ministérios. Pastores, trabalhem para não ser pesado para a sua igreja. Percebeu a diferença do entendimento? A visão de Paulo, nós vamos trabalhar para não ser peso para a igreja. Os outros não, tragam tudo para cá, porque afinal de contas Jesus está voltando. E olha que interessante. Quando chega lá, de novo no versículo 15, e bem sabeis, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo no sentido de dar e receber. Por que ele usou essa expressão, dar e receber? Porque é um princípio. Nenhuma outra igreja andou no entendimento comigo do dar e receber. Percebeu? Ele já falou o princípio. A não ser a igreja da Macedônia. A igreja da Macedônia era a igreja mais pobre que tinha. Geralmente, né, tanto tempo ministrando a palavra da fé, eu sempre ouvi pessoas assim, né? Se eu tivesse dinheiro, eu ia ajudar os outros. Mentira. Porque se você é de ajudar os outros, você dá com pouco que você tem. Se você está falando que você precisa ter dinheiro para ajudar os outros, é mentiroso. Você está se apoiando no dinheiro e não no sentido do amor. Fala. Por que eles tinham esse pensamento de vender tudo porque Jesus estava voltando? Religiosidade, para ser mais exato, porque ninguém mandou fazer isso. Era a esperança de viver no paraíso? Não. A intenção era boa, mas era uma ingenuidade. Era uma ingenuidade. Eles amavam tanto Jesus, a intenção, presta bem atenção nisso, a intenção era ótima. Eles estavam dispostos a vender tudo que tinha, colocar tudo lá, para que tivesse condição de trazer mais patrícios, porque eram judeus que estavam se convertendo. Eles queriam esperança de...
ter recursos para que todo o Jerusalém fosse salvo. Não era má a intenção, mas eram imaturos. Porque a igreja no começo era uma igreja imatura. A igreja, no início do evangelho, você vê que Paulo quando está falando, a igreja já tem mais de 50 anos da igreja. Já está madura. Existe a questão messiânica, que ele voltaria, mas nem Jesus mesmo sabe, porque ele fala, isso compete ao Pai, nem a mim, entendeu? Mas o judeu traz em si um pensamento messiânico de volta, de redenção, entendeu? Haverá redenção, só que no tempo deles. Você lembra que cima da parábola das 10 virgens, das 5 que tinha óleo, 5 que não tinha? Vai demorar para vir, não, deixa só o olhinho aí. As outras guardaram o óleo, compraram o óleo e tinha óleo para chegar até o final, a hora que o noivo abre a porta. Uma coisa mais ou menos assim, tá? E voltando aqui, a igreja da Macedônia era a igreja mais pobre, mas ela entendeu a questão do dar e receber, e andou com Paulo. E Paulo recebia as ofertas da igreja da Macedônia, uma igreja humilde, pequena, para sustentar uma igreja gigante que era de Jerusalém. Só que estava todo mundo sem dinheiro lá, porque tudo estava esperando Jesus voltar. E hoje não é diferente. Tem igrejas que têm tremenda revelação de Jesus, mas seus pastores passam fome e não tem como pagar a conta. Estão entendendo? São homens poderosos, são apóstolos poderosos, mas a sua vida é frustrada. Estão entendendo? Aí Deus levanta um Xalia, um Paulo de Tarso, que tem um entendimento, instruído, porque os outros não tiveram paternidade, e Paulo teve, instruído aos pés de Gamaliel, instruído em toda a palavra, e conhecia os princípios. Os outros eram pescadores, coletores de impostos. Paulo não, Paulo já vinha da escola de Gamaliel. Uma coisa é um ministério que começa de maneira infantil, começa com o evangelho infantil. Paulo não. Paulo só teve a revelação de Cristo, mas o fundamento ele tinha sólido, porque ele tinha paternidade de Gamaliel. E é interessante quando ele coloca aqui, e a igreja comunicou comigo o sentido de dar e receber, senão somente vós. E eles começaram a levar porque até para Tessalônica mandaste não apenas uma vez, mas 2, o necessário para a minha necessidade. Não só para Jerusalém, mas ele mandava para Tessalônica. Tessalônica é uma região na Grécia. Então, era uma igreja pequena, mas ela tinha uma visão de dar e receber. Estou entendendo onde eu quero chegar? Quando uma igreja necessitada, que ela não olhava para si, ela olhava para os outros. Quando você vai ler a história da igreja de Macedônia, depois lá na frente se tornou a mais poderosa igreja. Porque isso que Paulo falou, as outras não entenderam, vocês entenderam o princípio do dar e receber. Quando eu sou pequeno, o protocolo para me tornar grande é quando Deus começa a me dirigir nas ofertas, no dízimo, nas primícias, nas ofertas aos sábios. São mais de 20 ofertas, porque o princípio, a lei que governa é dar e você será dado. Com a mesma medida que você julga, você será julgado. Entende? Até a lei da física diz isso. Toda a força terá uma força igual ou contrária. Estão entendendo? É um princípio que ele funciona. E sempre que você acessa esses princípios, você tem a lei do retorno, o princípio do retorno, aquilo retorna a nós. Algum comentário até aqui? Tá, isso aqui foi hoje de manhã, nem estava no material, mas isso me veio, falei, puxa, tão legal isso aqui. E aqui está, o princípio de dar e receber. Tá? Então, está registrado, só para dizer que não é uma doutrina específica. Está aqui Filipenses, novo pacto, nova aliança, está aqui, tá bom? Feito esse acréscimo,
Agora vamos lá, Deuteronômio 26:1. Livro de Deuteronômio. Isso. Lembrando sempre lá Gênesis 1:28. Deus, enquanto vocês estão procurando, eu estou falando. O princípio, Deus abençoou, depois ele fala: frutificai, multiplicai, dominai a terra. Mas antes de tudo ele fala: abençoou. Por que eu gosto muito de frisar isso? Porque esse princípio que a gente vai andar com Deus, é ter um entendimento que primeiro ele me abençoa. Eu não faço para ser. Eu entendo o que ele fez, ele flui em mim, isso que nós vamos ler agora, e por consequência disso você vai dizimar, ofertar, e para lá, para lá, para lá. Você não faz para, você faz porque isso. É a diferença da fé e da crença. A crença, o crente, ele faz para ver se dá certo. O homem e a mulher de fé, ele se move porque Deus falou. Eu não consigo crer em nenhuma doutrina que eu tenho que fazer alguma coisa para alcançar Deus. Eu só creio em doutrina que primeiro Deus fez em mim, para depois eu vou. Porque eu nunca posso fazer eu primeiro. É sempre Deus primeiro. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos. Você pode ver, isso está em Efésios. Esqueci, onde é que está mesmo? Efésios 1:3. Isso aí. Lê para mim, por favor. Vamos. Deuteronômio 26:1. Ao entrares na terra que o Senhor teu Deus te dá por herança, ao possuí-la e nela habitares. Amém. Isso, tá bom. Eu gosto muito desse versículo, que Deus fala assim: e quando entrares na terra que eu te dou por herança. Onde é que eles estavam antes? Antes do deserto. Do deserto é o corredor, é a passagem. No Egito. O que significa Egito para nós? Escravidão. Mundo. Antes de nascer de novo. Mundo. O Egito é o mundo. Né? Fomos resgatados do império do Egito e transportados para o reino do Filho. Então, eu penso assim, tá? Quando entrares na... Então, ele primeiro... Moisés é uma tipologia de Jesus Cristo. Faz sentido? Uma tipologia. Assim como Moisés tirou o povo do Egito e os libertou para uma caminhada, assim é a salvação. A salvação não é um fim em si mesmo. A salvação é só o começo de uma jornada. A salvação, ela acontece no percurso. O que aconteceu ali imediatamente foi a redenção. Redimidos pelo sangue, salvos pela obediência, que entra na terra prometida. Nem todo mundo que foi redimido foi salvo. Uma coisa é redenção, pelo sangue no umbral salvou todo mundo. Inclusive, tem gente que nem hebreu era e foi, porque crê no poder do sangue. Mas para entrar lá na terra prometida, mais de 90% ficou reprovado. Nem o velho Moisés foi. Bem lembrado. Nem o velho Moisés foi. Tá? Então, quando entrares na terra que eu te dou por herança, o que significa isso? Eu entendo assim, quando começa a tua caminhada comigo. A terra que eu te dou por herança é quando você fala assim: Jesus, eu aceito. Lava-me com teu sangue, gera em mim uma nova vida. Quando eu nasço de novo. Agora você entra na terra que eu te dou por herança. Agora ele começa a fazer em mim. Cristo em mim, esperança da glória. Percebendo? Eu estou querendo fundamentar que tudo que nós vamos fazer nos protocolos, tudo começa em Deus fazendo em mim. Foi assim que eu aprendi. Eu não aprendi a dizimar, ofertar e primiciar para Deus fazer. Eu aprendi que Deus primeiro faz em mim, aí por consequência eu faço o que eu faço. Porque aí o princípio é gratidão. Por isso que o livro de Malaquias, ele começa lá com
acaso me roubaste? Você lembra quem fala isso? Em que te roubei? Nos dízimos na oferta. Como é que você roubou de alguém que ele não te deu primeiro? Só pode ser roubo se era de posse dele e você pegou. Mas ele transportou para mim, ele deu para mim. É roubo quando ele me dá, eu usufruo e não devolvo para ele 10%, ou 5%, ou 3%, ou 4%, dependendo do nível de oferta. Eu quero deixar isso bem claro. Esse é o fundamento que eu quero deixar aqui. Nem que eu gaste tempo, mas eu quero deixar isso bem claro. O que eu vivi, eu fui aprendendo leis do protocolo. Aí Deus mesmo começou a abrir portas para mim, começou a fazer milagres na minha vida. Aí eu, portador desses milagres que Ele fez na minha vida, eu o reconheci e comecei a me movimentar financeiramente na casa de Deus, segundo aquilo que Ele primeiro me deu. Então primeiro Ele te dá. É bem ousado o que eu estou falando. A maioria dos homens de Deus não querem falar isso. Exigem de você, eu não exijo nada. Eu gasto tempo alimentando as minhas ovelhas. Com protocolos. Aí vocês creem, Deus, pega em você, aí você vem aqui na frente da testemunho. Pastor Tex falou isso, Deus testemunhou comigo, estou aqui. Aí eu falo assim, lembra de mim no paraíso. Aí você honra a Ele com o testemunho da palavra que fez efeito em você. Não quero que você ponha um tostão aqui, esperando um efeito. Eu quero que você coloque aqui por uma consciência da palavra viva e implantada em vós, que é poderosa para salvar vossas almas. Entende a diferença? De edificar. Eu sou um filho espiritual do mestre. Então o mestre, ele preferencia a palavra. Em toda ela. Ok? Vamos lá. 2 Coríntios 12, 9. Alguém quer comentar alguma coisa? Alguém quer falar alguma coisa? Segue o bonde. 12, 9, por favor. Não te dei? Esse é um rodeio, né? Segura, Peu. Vai lá. Por favor. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Amém. Só para provar minha inocência, que eu escrevi, não passei o versículo. Depois não passei o versículo para ela, depois precisa passar, esqueci, papei tudo lá, fiquei adorando, esqueci tudo, mas escrevi aqui, não passei para ela. 2 Coríntios 12, 9, quando Deus fala com Paulo, a minha graça te basta. Quando eu estou falando demais, agora eu vou começar a fazer as perguntas. Quando você entende assim, se Deus falasse com você assim, a minha graça te basta, o que vocês entenderiam disso? Eu entendo assim, que a gente não precisa de nada além do que Deus vai nos dar, ou não precisamos nada além da graça. Sim. Ficou meio enrolando o ledo. Não, porque a graça... O que é a graça? Eu não preciso nada mais que a graça. Sim, mas o que é a graça? Aí vem a resposta, por favor, me decida. Aí fica aquele ping-pong, né? Salvação é uma graça. Agora, por que o Paulo já era salvo? Né? Paulo tinha uma espinho na carne, né? Deus falou para ele, a minha graça te basta. Ele passou a viver disso. Por que Deus fez isso? O que eu aprendo para mim? A Bíblia, ela só é legal quando você pode pegar para você e aplicar na sua vida hoje. Se não vira filosofança, se não vira crendice. Tem muita gente que sabe muito Bíblia, mas não consegue aplicar um segundo dela na sua vida prática.
Aliás, diga-se de passagem, qual é o tema da mensagem? A graça na prática. O tema da mensagem é a graça na prática. Esse é o tema da pergunta. Porque nós temos muitas opiniões filosóficas e religiosas. A graça é um favor merecido? Sim, mas o que é a graça na prática? Quando a gente traduz essa palavra de graça para favor imerecido, o favor imerecido, ele se torna ineficiente quando é um favor desconhecido. Uma coisa é um favor imerecido, concordo. Outra coisa é um favor desconhecido. Se eu falar para vocês que todo dia Deus tem um favor na sua direção, mas porque você não conhece, você perdeu. Seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem. Todo dia Deus tem uma graça, um favor. Só que nós não reconhecemos, o nosso radar não está ligado. E ela passa por nós. Todo dia. Mas é isso que eu quero começar a compartilhar com vocês. Aspectos, hoje nós vamos compartilhar 10 aspectos, é muito mais, mas hoje nós vamos compartilhar 10 aspectos do favor sobrenatural de Deus. Tem o favor dos homens, mas do favor sobrenatural de Deus. O que nós vamos estudar aqui, isso aqui é baseado no livro da Lei do Reconhecimento do pastor Dr. Mike Murdock. É um homem que Deus o chamou nesse ministério, filho de ele tem hoje mais ou menos 70 anos de idade. Ele foi filho de um dos maiores pastores nos Estados Unidos, tinha 6 irmãos, o pai dele um homem de Deus mesmo, mas eles eram extremamente pobres, e ele não entendia, como é que eu posso, uma família tão abençoada, tem tanta vergonha, sabe, tanta necessidade, e aquilo ele ficou revoltado com isso, como é que pode? Talvez até seja a questão de um de vocês aí. Poxa, eu tenho uma vida abençoada, tenho uma vida santa, tenho uma vida assim, por que as coisas não acontecem na minha vida? E nós vamos questionar Jesus, porque nós achamos que é Jesus que vai fazer isso por nós. E o que Jesus falou lá em Mateus 6,33? Buscar em primeiro lugar o reino, ele aponta, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Ele não falou, vinde a mim. Para coisas, ele não falou, vinde a mim. Para coisas, ele falou, busque o reino. Buscai o reino de Deus e a sua justiça. O que é a sua justiça? São as tecnologias divinas para cada assunto. Para cada assunto, há uma tecnologia. Para cada problema no meu carro, há uma ferramenta. Para cada coisa na cozinha, há uma peça. Há uma panela específica, algo específico. Então, há algo específico de Deus para cada assunto. Então, hoje nós vamos começar a falar sobre algumas questões, tá? Então, vamos lá. Vamos imaginar aqui, vou usar um exemplo que ele usou, achei muito legal. Vamos usar a nossa imaginação santa aqui. Vai ter quatro quadros idênticos. Nesse quadro aqui tem um leão. Ajuda aí, tem um leão. Nesse aqui tem uma girafa. Nesse aqui tem um macaco. E nesse aqui tem um vaso de flores. Qual deles é diferente? Vaso de flores? Quem concorda? Quem concorda, levanta a mão. Quem não concorda, levanta a mão. Ela pôs a caneta na boca, né? Isso aí é o medo do Tex, isso aí é diferente, né? Essa foi a resposta que a minha mulher me deu. Eu fiz o teste com o meu ratinho dentro de laboratório.
perdi. Também estava na praia, de repente, falei, não, sem pegadinha. Não, sem pegadinha. Vaso de flores. Por que é diferente? É isso. Isso é o princípio da sabedoria, irmã. O princípio da sabedoria é a habilidade de discernir o diferente no meio dos diferentes. O princípio da sabedoria é discernir o diferente no meio dos diferentes. Vocês vão entender isso. É uma sensibilidade que alguns têm de bate pronto. Alguns vão ter que desenvolver. Uma habilidade de desenvolver, de perceber, discernir o diferente no meio dos diferentes. Então, isso aqui está diferente. É aí que nós vamos identificar Deus no meio. Sabe por quê? A maioria das coisas de Deus são simples. Jesus nasceu no palácio, né? Uma manjedoura, um lugar simples. Agora, o povo que esperava por ele não percebeu. Agora, os reis magros, os reis magos sabiam exatamente onde ele estava. E eles nem crentes eram, nem judeus eram. Como é que eles sabiam? Porque eles estavam... E a estrela que estava guiando, a estrela estava no céu para qualquer um. Agora, um olhou para a estrela e falou, é apenas uma estrela. Outros olharam a estrela e falaram, ela está indicando o nascimento do Messias. A habilidade de discernir a diferença no meio dos iguais. Porque ele tinha uma informação. Tinham, porque eles leram o mesmo livro. Eles leram o mesmo livro, que foi o livro de Daniel. Não tinha discernimento, porque no livro de Oséias, capítulo 4, versículo 6, diz o quê? O meu povo padece porque lhe falta discernimento. Isso. Eu creio que três reis magos não tinham o que fazer na vida. Eu acho que tinha. 3 que falam, mas eu creio até que fosse ter mais de 3. Mas eu acho que não eram reis à toa. Porque a nossa habilidade de discernir os sinais de Deus, escondido em coisas comuns, as bênçãos de Deus estão escondidas na sua vida em lugares comuns. Às vezes a gente está pedindo para Deus um grande sinal. Sabe, um anjo. É isso que te digo, né? Na verdade, às vezes é uma frase. É uma frase na televisão, no Facebook. Uma frase. Que Deus quis falar com você, não é com aquilo. Só que é tão simples que a gente não dá valor. Porque a gente tem uma mente de show pirotécnico. Tem que vir um anjo. Está entendendo? Vamos lá. Habilidade para discernir diferenças, tá? Salmo 127:1, por favor. (127:1). 127:1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Isso. Isso é um aspecto, apesar de óbvio, ele é desafiador, né? Por quê? O Salmo 107 diz assim, se o Senhor não edificar a casa, em vão vigia a sentinela. No que nós vamos estudar aqui? Preste bem atenção nisso. Favor sobrenatural. Tá? São 10 aspectos do favor de Deus nas nossas vidas. Então, o primeiro que nós vamos estudar que é o Salmo 127:1, é o Senhor quem faz. Você nem entende como foi. Ele ajunta as pessoas, define,
capacita. Às vezes, Deus vai fazer algo nas nossas vidas, que a gente fala assim, tá tudo, ele chega, tá tudo pronto. E muitas vezes nós não entendemos que é Ele quem está fazendo. Por quê? Nós temos muita dificuldade em fluir nas coisas que Deus faz para nós. Se lembra quando... Bom, eu me lembro quando eu entrei aquela na porta dentro ali, que eu nunca tinha vindo aqui. E estava me movimentando, né? Eu não conheço nem direito Caraguatatuba. E Deus falou, procura, vai, sai, procura um lugar. Agora que eu pus o pé ali, que eu olhei as cadeiras, tudo aqui, o ar-condicionado, o posicionamento, tudo já estava pronto. Aí eu olhei pro Sr. José, tipo assim, quanto custa isso? Aí ele falou assim, geralmente custa tanto, mas para você eu faço tanto. Que é uma outra coisa que nós vamos estudar aqui, chamado o favor de um homem na sua direção. Que eu olhei, tudo já está pronto, não tem que me preocupar com nada. É só vir aqui e ministrar. Você lembra quando Jesus vai fazer a ceia? Procura o lugar, ele já está pronto. Sabe por quê? O que Deus tem para nós já está pronto. Depois da aula a gente vai, aquilo que você falou comigo sobre aquela tua ideia, ativou todo mundo, sabia? Foi de Deus que você falou, menina. Foi de Deus. Aí todo mundo tinha a mesma opinião, só que ninguém falava. Você falou, todo mundo, amém, aleluia, aleluia. Olha só, né? Estava todo mundo, né? Glória a Deus por isso. Eu creio que isso vai ser um marco na nossa caminhada, aquilo que você falou. Tá bom? Depois a gente vai bater um papinho aí sobre isso. Tá bom? Então vamos lá. Muitas vezes, nós estranhamos, como é que fala, né? Quando a esmola é demais, o santo desconfia. Por quê? Às vezes Deus nos dá coisas preparadas, prontas, por quê? Porque Ele não quer que você ocupe com aquilo, porque Ele quer ocupar você para outras coisas. Às vezes os caras falam assim, poxa, o cara é metidão, o cara tem avião. Mas por que o cara tem avião? Porque se ele voa de voo comercial, tem que pegar fila, tem que passar por não sei o que lá. E a hora do cara custa muito caro, filho. Então ele tem um avião particular, ele passa batido, a sala dele é separada, ele já vai lá, já pega o avião dele, ele não passa por nada. Por quê? Porque o cara é metidão? Não, porque a hora dele vale muito. Por que ele tem um cara que toma conta do carro dele? Por que ele tem 3, 4 pessoas que tomam conta da casa dele? Porque a hora dele custa muito, não é porque ele é metido. O rei Davi era um homem segundo o coração de Deus? Não. Era um homem que Deus confiava a ele ou não? Quantos guarda-costas ele tinha? 30. 15 que ia na frente e 15 que ia atrás. Então a gente botar pelo menos no seguro do carro, vai bem pra caramba. Tem gente, não vou pôr o seguro no carro, não, deixa que Deus cuida. Não, tolo. Põe o seguro no seu carro. Fecha a porta da sua casa. Entende? Não tentarás o Senhor teu Deus. Estou pegando coisas práticas, exemplos práticos para nós, tá bom? E poder conversar. Favor sobrenatural. Poderá te prosperar muito em um só dia. Exemplo, Boaz casa com Ruth. Todo mundo sabe desse personagem aqui? Boaz é um homem milionário, Ruth uma mulher viúva. Ela acha graça perante ele e casa-se com ele e ela fica prosperada. O que é isso? É uma história para esse gata borralheira. Mas o que isso tem a ver com a sua vida hoje? Você tem uma ideia e tem alguém que tem uma empresa que olha para você, reconhece você e faz uma aliança com você e você prospera em um só dia. Entende?
Todos nós temos algo dentro de nós. Se você está vivo, é que você foi chamado para resolver um problema. Aqui no estacionamento tem um carro que essa chave abre. Essa chave ela existe para resolver um problema, para abrir a porta de um carro, porta-malas, acionar um carro. Assim como essa chave ela é única, abre ali. Assim são vocês, na mão do Senhor. Vocês, entende? Vocês já foram criados e abençoados para resolver o problema de alguém. Eu sei quando cheguei no lugar do propósito, quando a minha vida termina abençoando a vida de alguém, ensinando, empregando, seja lá o que for. Enquanto a minha vida está ocorrendo atrás de coisas, eu não cheguei no propósito de Deus. Porque o propósito de Deus nunca para em coisas, sempre para em pessoas. Tudo que Ele vai te dar é para te auxiliar a abençoar, curar, sustentar, medicar pessoas. Ok? Então, aqui está um aspecto do favor de Deus. Em um dia, Ele pode promover em você um relacionamento, alguém, um Boaz da vida, entende? Um Boaz que você acha um favor dessa pessoa e essa pessoa te contrata e coloca você em uma posição de destaque. Tá? E isso é algo de Deus para nós. Ok? Bora lá. Deus se torna seu maior aliado contra o seu maior inimigo. Quem lembra lá de Amã, inimigo do povo hebreu, né? E Esther, sendo que Amã queria matar todo o povo hebreu, né? E Esther estava representando lá, havia uma guerra espiritual ali, né? E Deus mesmo faz com que seja desmascarado, tá? Por quê? Para toda Esther haverá um Amã. O que é um Amã nas nossas vidas? É o adversário do seu propósito. Tem pessoas que elas não são suas inimigas, elas são inimigas do seu propósito. Aí você tem que discernir. Quem lembra de Jonatã, filho de Saul? O que ele era de Davi? Tinha uma aliança muito forte, tá? A unção, quem era o rei? Seu pai. Com quem estava a unção? Estava com Davi. A unção ficou nele 7 dias. Né? O cara estava na cadeira mas a unção estava sobre Davi. E Jonatã, sabia que a unção não estava mais com o pai, mas estava com Davi. Ok? O pai dele expulsa Davi. O que Jonatas faz? Fica com o pai. O que acontece com ele? Morre junto. Sabe por que isso? A gente chama isso de a geração Jonatã. O que é a geração Jonatã? Reconhece que o lugar... chega mais perto aqui. A geração Jonatã é aquele que está no lugar que você sabe que o rei já não tem mais unção. Mas você gosta de ficar lá porque você está acostumado com o lugar onde você está. Só que a unção já se moveu. Se você não se mover junto, você morre junto com o cara. Nós temos que ter a sensibilidade do favor de Deus. Ele faz com que você entenda. Ele faz o macaco, o leão e o jarro. Está entendendo? Alguns entenderam Davi e fluíram com Davi. Tchau. Ele tinha aliança com Davi. Ele tinha uma aliança forte com Davi. Entendeu que o pai dele estava errado, mas
Eu vou ficar aqui com meu pai, né? Afinal de contas, eu estou acostumado aqui no reino, estou acostumado aqui nessa empresa, estou acostumado aqui no ministério, pau, morre junto. Muitas vezes nós podemos matar a unção de Deus em nossas vidas, porque nós não nos movemos no novo. Às vezes o medo, a comodidade, a acomodação do velho, o velho sistema já não flui mais, ele existe, mas ele é desinstituído de vida. O outro não te oferece garantia, a não ser Deus que está com ele. O outro tem tudo, só não tem Deus. O outro não tem nada, mas Deus está com ele. Discernir as diferenças. Tá. Tchau. Fui. Isso é a habilidade de discernir as diferenças. E muita gente fica parado ali. Estou falando isso é a prosperidade divina. Às vezes a gente vai aconselhar pessoas, depois a gente vai se movendo, você vai ouvindo as pessoas no aconselhamento, aí você vai vendo, escuta, você está num lugar que já está podre. Foi bom no passado, hoje está morto. Já você vai viver de aparência aí. Flua com o novo. Ok? Alguma pergunta, alguma coisa? Algum comentário? Beleza? Vamos lá. Deuteronômio 28, 1, 2, né? Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Isso. Esse texto ele é lido, até música, né? Se atentamente ouvir a Deus, os mandamentos teus, obedecer. Agora aí tem duas, porque quando traduz para a língua portuguesa, se perde muito e vira até verso de música. Mas quando você pega no original, se atentamente, guardem a primeira palavra, ouvir. Se atentamente ouvir a Deus. E se guardar os meus mandamentos. Primeira palavra, ouvir. Segunda palavra, guardar. A primeira palavra, ouvir, é fazer o que ele manda. Tem em hebraico a palavra ouvir, é shma, que é ouvir e fazer. Na língua portuguesa aqui tem dois verbos, ouvir e fazer. Em hebraico não tem duas palavras, é composto, é a mesma palavra, shma Israel. Então, é ouvir. Então, aqui é fazer o que ele mandar. Okay? Até aí, tudo bem. Agora vem a outra. Guardar. A palavra guardar é ouvir, é fazer o que ele manda. Guardar, como ele te mostrar. Se atentamente ouvir a Deus, Ele vai te dar uma ordem. E guardar os seus mandamentos, Ele vai te mostrar como. Muitas vezes, Deus te dá uma ideia, mas Ele não vai te mostrar como imediatamente. Primeiro, você lembra de Moisés? Primeiro a sarça, depois falou. Primeiro ela, depois ela fala. Ela queima para chamar a tua atenção. Depois ela fala para te dar uma instrução. Então, quando fala isso aqui, se atentamente ouvir a Deus, os mandamentos teus obedecer, o Senhor teu Deus te exaltará entre as nações. Por quê? Por causa de duas coisas. Eu ouço, eu obedeço. Obedece é no sentido de, Ele vai dar instrução de como fazer.
quando a Yara falou o que ela falou ontem para mim, eu ouvi. Aí eu comentei com o presbitério, tudo, amém, amém, sabe que eu estava pensando nisso? Entendi. Houve um sim, né, do presbitério, né? Então eu ouvi. Agora eu vou para guardar os mandamentos. Como nós vamos fazer isso? Senhor, como é que nós vamos fazer? Entendeu? Então, na minha cabeça eu já fiz. Temos 2 meses para buscar na comunhão. Vocês que andam comigo, vocês vão ver que eu tenho 2 maneiras de caminhar, biblicamente. Tem hora que eu vou à frente. E tem hora que eu vou no meio de vocês. Para arrumar o lugar, não consultei ninguém, eu vim à frente. Pum, estabeleci. Agora, para nós nos movermos, agora eu consulto. Tem hora que eu vou na frente, tem hora que eu vou no meio, tem hora que eu sou apóstolo, tem hora que eu sou profeta, tem hora que eu sou apostólico. Na liderança, tem hora que a liderança tem que ir na frente sozinha. Estabeleceu, creram, viram, pá. Agora nós temos que ter uma política de governo. Aí a gente busca o governo. Por isso que a gente tem que ter a habilidade de se mover dessa maneira. Tá? Ouvir. Pega a ideia. Às vezes Deus dá uma ideiazinha assim, ela passa tão suco de fruta assim. Mas isso aqui é tão simples, tão banal, tal. Fica quieto, você vai ver como é que ele pode te dar uma instrução. A capacidade, Mateus, bem-aventurados os mansos, porque esses herdarão a... Não falou o céu. Por que Deus não falou o céu? Porque a mansidão não é para ganhar o céu. Para ganhar o céu é a salvação. A mansidão é para ser moldável. Deus fala assim, ó, eu vou te dar uma coisa. Você fala, como é que vai ser? Tem determinadas coisas que eu já resolvi não falar para ninguém. Tem vezes que a gente fala, ó, Deus falou uma coisa, duvido, tchau. Quando Jesus quis curar a filha de Jairo, você lembra o que ele fez? Para curar a mulher que estava com fluxo de sangue, ele curou no meio da multidão. Tchá! De mim saiu virtude. Agora, para curar a filha de Jairo, estava aquela choradeira, aquela coisa, na filha do pastor, estava, né? O que ele fez? Rapa fora a cambada. As carpideiras, tirou todo mundo fora. Quem ficou lá? Pedro, Tiago e João, o pai e a mãe. Por quê? A sua equipe de fé e o pai e a mãe que eram autoridade sobre a criança. Talita, come. Por quê? Você pega as pessoas de autoridade e as pessoas que... Tem pessoas que Deus vai te preparar para andar com você, que você vai falar assim, nós vamos comprar um prédio. E o cara vai falar para você assim, de frente para a praia, pastor. E tem pessoas que você pode falar, putz, eu acho que vamos pegar uma salinha. Ih, vai dar trabalho, pastor. Sai fora. A qualidade das pessoas. Jesus Cristo tinha 70 discípulos, 12 apóstolos, 3 amigos e um irmão, João. Na cruz ele fala para João, João, toma conta da minha mãe. Mãe, esse vai tomar o meu lugar. Cadê o resto? Que na hora da cruz não só ficou João, o resto do pessoal tudo deu de pirandela. E aí que tá as coisas. Quando apareceu a situação, a gente sempre sabe quem vai estar com a gente e quem não está. Quem não está some, quem está aparece. Pá! Sempre foi, sempre será. Nas nossas vidas, sempre foi, sempre será. Então, a escolha, o tratamento que a gente vai fazer sobre isso. A graça do Senhor vai fazendo com que Deus vai colocando pessoas perto de você. A graça do Senhor vai manifestar os seus maiores amigos e a graça do Senhor vai revelar a você os seus maiores inimigos. Quanto mais claro se tiver
Perto do seu propósito, quanto maior a iluminação, mais você vai ver os teus amigos, os teus inimigos. Vão ficando cada vez mais claros. Você vai ver, quanto mais claro foi ficando Jesus da cruz. No começo todo mundo era junto, né? Judas andava junto com o pessoal, entendeu? Tudo ali na boa. No final, lá na mesa, até chegar lá, Pedro, negador, os dois irmãos lá, competidor, um à direita, um à esquerda, uma mãe, Jezabel, querendo manipular os filhos para sentar à esquerda, à direita, né? Um cargo no ministério lá em Brasília, né? Na cadeira, né? Entendeu? E Judas, um traidor. Estava tudo na equipe dele. Quem foi que preparou a equipe de Jesus? Quem sabe? Olha, vejo que tu és profeta, é o Espírito Santo mesmo. E é o que é interessante, né? Na equipe de 12, suponho que seja Jesus, eu sou o Espírito Santo. Eu vou chamar 12 caras para andar contigo, tá? Um vai te trair, um vai te negar. 2 vai ficar competindo com você. Numa equipe de 12. Não, como é que começa o ministério de Jesus? O Espírito Santo leva ele para uma igreja grande para pregar e pegar uma boa oferta? Não, ele leva para ele para onde? Ele leva para ele para o deserto, para falar com quem? Com Satanás. É Deus, filho. É Deus te capacitando. Muitas vezes a gente pensa que a gente vai começar com uma igreja enorme, 500 mil pessoas. Não. Quanto mais Deus confia em você, menos Ele vai te dar. Eu gosto da cara da Yara. Aí ela faz assim, depois fica um ponto de interrogação. Quanto mais Deus acredita em você, menos Ele te dá. Por quê? Porque mais Ele acredita em você. Quanto menos acredita em você, mais Ele tem que te ajudar. Quanto mais Ele acredita, o que é a palavra acreditar? É acrescentar crédito. Como Deus acreditava no ministério de paternidade do Cristiano Miranda, Ele deu um cara para ele ficar sendo pai espiritual dele 2 anos, 2 ou mais, né? 2 anos, vamos ficar 2 anos. 2 anos cuidando de um pastor só. Hoje ele cuida só aqui em Taubaté 150. Cuida pai espiritual de 150 pastores que está aqui, fora que está no mundo inteiro. Mas durante 2 anos ele teve um homem só, de uma família, para ele tomar conta. Então no começo Deus dá uma coisa pequena. Por quê? Porque Ele acredita em você. E cria em você uma história. Porque essa é a história que está sendo criada. Há uma história de 4 famílias. E se eu não me engano foram 4 casais que Noé usou para fazer uma arca e acabou tudo em água. Deus fez um julgamento na terra, um pelotão? Não, com 4 famílias. Que resolveram, ao invés de estar domingo fazendo as suas coisas, estão aqui semeando presença. E Deus pode julgar o erro por intermédio do testemunho de vocês. Ok? Já li esse. Deuteronômio 16:15, por favor. 7 dias celebrarás a festa ao Senhor teu Deus, no lugar que o Senhor escolher, porque o Senhor teu Deus há de abençoar-te em toda a tua colheita e em toda a obra das tuas mãos, pelo que de todo te alegrarás. Isso. Um outro fator do favor sobrenatural é quando ele opera em você. É interessante que ele fala, né? Você terá as festas, e nas festas, você está comemorando as festas, e Ele está te abençoando. Não está falando de trabalho, está falando das festas. O que são as festas? Eram quando havia 3 festas fixas: Tabernáculo, Sukkot, Páscoa, esqueci o nome agora. 3 festas fixas.
Então você vai tirar foto com uma garrafa na mão. Estou sempre com foto com garrafa na mão. Havia 3 festas fixas. É interessante que o povo, eles passavam, tinha uma época, acho que abril, outubro, que eles mais ficam em festas do que trabalhavam nas suas colheitas. O que isso quer dizer? Quando eles faziam a semeadura da sua presença, na presença do Senhor. Quando eles paravam todos os seus afazeres, porque nós vamos estar na presença do Senhor, na comunhão dos irmãos. Toda vez que Deus ele é reconhecido, ele vem na sua direção com recompensa. Aí a gente pode ver hoje, parece que o que as pessoas menos têm hoje é tempo. Ai, não tenho tempo, eu não tenho tempo. Entendeu? Então, quando ele fala aqui, eu te abençoarei, para um sucesso sobrenatural, você receberá um favor sobrenatural. O Senhor abençoará teus rendimentos, obra das tuas mãos, muitos clientes. Eu trabalhei 10 anos numa empresa em que os donos eram judeus. Na época de outubro, ali tem várias festas, a gente trabalha 10, 12 dias, o resto do mês a gente não trabalha, que é feriado. Cada semana tem a festa judaica. E era interessante que ele falava assim, Teixeira, já liga para os seus clientes e fala para eles que semana que vem a gente vai parar. Faz, se ele quiser fazer os pedidos, já façam agora. Fala para eles que a gente não vai cobrar juros nem nada. O judeu não cobra juros, né? Não vai cobrar juros nem nada. Tá, mas fala para eles que a gente já vai entregar para eles, porque tinha clientes meus que compravam semanalmente, abastecendo a fábrica deles, a fábrica de plástico. Né? E falaram, nós vamos encher a carreta, vamos distribuir para todo mundo, que a semana que vem ninguém vai estar. E todo mundo entrava, todo mundo participava, ninguém falava nada. Não tinha ninguém que reclamava, vocês vão ficar de folga, estão tocando material aqui. Não, tudo bem. Eles não mudam o padrão religioso deles por causa dos negócios, eles vão adequar os negócios à religião deles. Isso que eu acho muito interessante. Aqui a gente, por qualquer coisa, a gente não faz as coisas de Deus. Com eles é o contrário. Põe Deus primeiro. Adequa tudo àquilo que Deus. Lá em Israel, tem uma coisa chamada o elevador shabático. O que é o Shabat? Shabat é o feriado judaico. E pela lei judaica, diz lá, e não trabalhará nem tu, nem tua casa, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal de carga. É proibido pela lei judaica, é proibido fazer esforço. Tá? Então, um elevador de um prédio, vamos dizer assim, um elevador normal, ele tem um motor de 75 kVA. Tá? Então, tem 2 elevadores que tem 75 kVA, e tem o terceiro elevador, que é o elevador shabático. Esse elevador shabático tem 150 kVA. Por quê? Olha só, para o motor do elevador não fazer força, eles dobraram a capacidade do motor. No elevador Shabbat, você entra nele, você não aperta nem botão, que para eles apertar botão é trabalho. No Shabbat, a casa deles acende as luzes com timer. Nem a tomada eles acendem, porque antigamente para ter luz tinha que fazer fogo. Entende? Eles adequam a vida deles, e são milionários, estou falando. Não estou que são judeus pobres, os caras tudo ricos, e ficam cada vez mais ricos. Não é? Eles não mudam a vida deles. Eles adequam a vida deles à fé, a religiosidade, é isso, é aquilo, mas fica o fundamento. Eles não alteram o seu relacionamento com Deus por causa de nada. Tudo na vida deles, eles se botam para Deus. E aí fica aí um pensamento para nós. Muitas vezes nós não colocamos buscai. Mateus 6, tá com você aí, né? Mateus 6:33. Mateus 6:33. Esse vai ser um versículo que a gente vai usar bastante. Tipo Efésios 1:3, assim, né? 6:16? 6:33, se eu não me engano. 33. Tá.
Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Isso. Agora aí a gente coloca isso dentro do contexto que a gente está fazendo agora. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Não o seu reino. Não a sua comodidade. Buscar em primeiro, coloque em primeiro lugar o reino de Deus, porque toda vez que você coloca o reino de Deus em primeiro lugar, as leis do reino te prosperam, te guardam, te criam ambientes favoráveis. Toda vez que eu deixo alguma coisa do reino de Deus, da igreja de Deus, para fazer algo meu, eu estou pondo eu em primeiro lugar, aí lá, pum, quebra. Quando eu era do mundo, eu fazia as coisas do mundo. Agora eu pertenço a um reino. Eu tenho que ter entendimento. Eu não sou um frequentador de banco de igreja. Vocês são sacerdotes, profetas, que têm uma incumbência, tem uma vida, pelo menos uma vida, que você vai salvar. Pelo menos uma que vocês vão salvar. Estão entendendo? O tempo que a gente está aqui é dando instruções para vocês, para que vocês cheguem no lugar do propósito de vocês e façam diferença, porque a gente vai dar conta, quando a gente morrer, vai dar conta disso. Não da salvação, salvação é pelo sangue de Jesus, mas pelas obras nossas. A minha estar aqui ministrando e vocês estarem recebendo instrução. Porque aqui a gente está falando do quê? De instruções, de entender que essas instruções de Deus vai começar a colocar a nossa vida em ordem. E a nossa bandeira diz: ordem e progresso. Então, para que haja progresso nessas coisas, tem que ter primeiro ordem. Que ordem? Aspectos do reino de Deus. Vocês vão perceber que essas ministrações nossas não é nada religiosa, mas ela é pedagógica. A palavra de Deus, ela é essencialmente pedagógica. Muita gente fala, eu queria dar uns glória a Deus, aleluia, dar umas rodadas aí, só que chega na segunda-feira, não sabe como lidar com os seus problemas, porque não tem instrução. Tem a emoção de um culto emocionado de domingo. Cai no chão, baba, faz, mas chega na segunda-feira, não sabe como é que lidar com os seus problemas. Tempo de uma igreja madura. Entendeu? Vai ter a hora, né, da chapação, vai ter a hora do emocional, vai ter a hora do aleluia, glória a Deus, é necessário. Eu não quero ser um crente ascético, entende? Não. Mas eu quero ser um crente, eu quero tudo que Deus tem para nós. Sabe, não quero deixar nada para trás, eu quero ter usado tudo que Deus tem para mim, e eu quero que vocês alcancem tudo que Deus deixou para vocês. Porque tudo que vocês vão ter, tudo que vocês vão fazer, não está preparando, já está preparado. Entendeu? E está em algum lugar. E a provisão que vocês precisam está nesse lugar. Porque o nosso Deus, ele é um Deus que, se você olhar como é que ele faz essas coisas, como é que ele fez? Ele fez vamos dizer assim, ele fez o planeta, fez as galáxias, fez o planeta, fez a água, fez os boi para a gente fazer churrasco, fez as galinhas para a gente fazer os ovos, né? Fez as frutas para a gente fazer o suco, fez isso aqui e depois faz o homem. Primeiro ele cria provisão, ambiência, depois você. Isso é o jeito dele. Então, não estão entendendo? Eu quero que vocês cheguem nesse lugar onde já está tudo preparado. Essa é a minha missão, natureza, identidade e propósito. Passei meses falando com vocês sobre o novo pacto, identidade em Cristo, Cristo em vós, esperança da glória. Agora, eu não posso só ficar nisso. Porque senão fica Cristo em vós, Cristo em vós, Cristo em vós, Cristo em vós, mas não tem destino. Aí fica um falando para o outro, aí fica todo mundo perdido, rodando. Cheio de revelação, mas nenhuma direção. Então a gente tem que ter o quê? Informação e posicionamento e direção. Natureza, identidade e propósito. Natureza, identidade e propósito. Senão a gente não sabe o que fazer, a gente vai ficar rodando. Terminei esse. Efésios 6:8.
Cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer. Quando o meu dom se torna uma semente na vida de outros, então Deus me recompensará generosamente. Quando o meu dom se torna uma semente na vida dos outros, então Deus me recompensará. Mateus 3,16, por favor. 3:16, 17. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Amém. Outro aspecto do favor de Deus, do favor sobrenatural de Deus, é quando Ele torna você conhecido imediatamente. Jesus até então, ele era um desconhecido. Tá? Quando vai ao batismo nas águas que ele levanta, vamos à sequência dos fatos. O céu se abre e uma voz fala: Este é o meu Filho amado, e em quem me comprazo. Aí ele ouviu. E imagina alguém fazendo uma propaganda dessa das suas motos, produtos. Imagina alguém fazendo uma propaganda dessa das minhas luvas. Deus pode usar alguém de muita autoridade, de cima, e projeta você imediatamente. As coisas que eu estou falando aqui são coisas que poderá acontecer com vocês. Eu não estou contando a história. Ouvi os profetas e prosperareis. Estou falando para vocês, estou falando para quem está lá. Eu não creio que a nossa igreja vai ser uma igreja de muita gente. Mas eu creio que isso vai ser uma igreja de pessoas específicas, com prosperidades e influências de governo específica. Porque Deus não governa com muita gente. Deus governa com gente específica. E os povos verão e virão a Sião aprender sua lei. A igreja de Sião tinha duas igrejas. A de Jerusalém, que era ativismo. E lá no alto tinha Monte Sião. A igreja de Monte Sião era pouca gente. Mas os povos verão os sinais acontecendo na vida de vocês. Porque o testemunho do meu ministério é um milagre na vida de vocês. Eles verão e virão a Sião aprender sua lei. Porque antes deles virem, eles viram. O que eu estou semeando aqui, a palavra profética que eu estou semeando na vida de vocês, é que Deus faça um milagre tão grande na tua vida, que o mundo veja, os teus parentes vejam, os teus amigos vejam, os teus inimigos vejam. Fala, cara, como é que aconteceu isso? Não sei. Aí quando perguntares da razão da sua fé, aí você fala, fui lá na Caraguá, Novo Church. A igreja do meu pai começou com 15 pessoas em Guarulhos. 3 anos depois tinha 780 pessoas. Só no Ministério de Ensino, porta fechada. Mas o ensino foi tocando a vida das pessoas, o milagre foi acontecendo, as pessoas estão chegando, e ele continuou só o Ministério da Letra, sem fazer espalhafatosa, sem show, sem nada, só na palavra. Pá, pá. Os ministérios começaram a surgir, começaram a subir os profetas, os evangelistas, os pastores, e ele só na palavra. Pá, pá. Ele abaixava a cabeça e só na palavra de Deus ia confirmando com sinais e maravilhas. Pá, pá.
eu não me preocupo com os resultados. O bom médico não confia no paciente. O bom médico confia naquilo que ele sabe, no remédio e no tratamento. Se eu sei o que eu estou medicando e aplico o processo e o remédio exato, eu já sei qual é o resultado que vai ser no paciente. Que vai ser decorrência do tratamento, do processo e do medicamento. Então eu não corro por resultados, eu estudo para o processo. O processo é trocando fundamentos com vocês, ok? Você leu? Lê Mateus 3, 6, 16, 17? Lê novamente? Ah, tá. Esse é meu filho amado que me compraz. É conhecido, certo? É isso. Deus usa alguém. Às vezes a gente lê aqui, dá glória a Deus, aleluia, tal. Aí você está querendo fazer um negócio, vem a pessoa, poxa, deixa eu te ajudar, eu vou fazer propaganda, não, está amarrado, em nome de Jesus. Está entendendo? Muitas vezes a gente pega certos versículos que a gente entende muito bem religiosamente, mas a gente não entende, a gente não consegue converter ele para o nosso dia a dia. Semana passada eu ia fazer um negócio bem arrojado, né, mano? Aquela compra gigante que eu ia fazer de luva. Mas eu percebi ali, que a gente vai estudar isso, eu não estava tendo favor. Já sou cliente deles há algum tempo, né, há anos já, na verdade. E por causa disso me fizeram uma proposta. Um preço bem mais embaixo. Só que eu tinha que comprar uma quantidade doida. Né? Eu falei, caramba, né, mano? Eu falei para o meu amor, poxa amor, só de comprar, eu ia ganhar a minha retirada mensal. Só na compra. A diferença de preço, oi amor? Só o desconto já era dentro do meu critério, não era tudo, mas era quase 60%, 70% do que a gente precisa. Só de comprar. Mas aí o que eu fiz? Eu falei, assim não dá, mas posso fazer assim? Ah, não dá. Assim, não dá. Eu estava no mercado falando com a vendedora. Eu não vi favor. Eu parei. Por quê? Um dos sinais é o favor sobrenatural de Deus no negócio. Que é uma das coisas que a gente vai. É uma das pedras. A gente vai ter que encontrar o favor de Deus para aquilo que você sugeriu para nós. Entendeu? Se eu não vejo o favor, se eu não vejo o amor de Deus ali, por exemplo, aqui, quanto é que é, Senhor? É tanto, mas para você é tanto. Aí eu vi o favor de Deus. Estou entendendo? O favor de Deus será um sinal para nós. Tem um pastor que ele falava assim, se você é um dizimista fiel, em todos os negócios que você vai fazer, você pode esperar em Deus que tenha um desconto de pelo menos 10% no negócio. Eu acho interessante o posicionamento dele. Ele é armênio, turco, árabe, ele falou, eu choro pelo menos 10% na negociação aqui, afinal de contas eu sou um dizimista. Acho legal isso aqui. Favor sobrenatural como resultado de um favor que você fez a alguém específico. Deus abençoou Abraão quando ele foi em socorro de Ló. Tá? Aqui está uma consequência. Não é? Sei lá, né? Você lembra de Ló? Ló era o sobrinho de Abraão, problemático, né? Um molequinho, né? E ele se separa de Abraão e vai lá vai morar lá em Sodoma. Não é? Aqueles lados lá. Aí tem uma briga, ele se mete numa briga de 4 reis contra 5 reis. Uma guerra de 9 reis. E o sobrinho dele está envolvido nessa briga aí. Parece que é as brigas de baile. Todo mundo ali. E ele está aqui. Ele não tinha nada a ver com aquilo, já tinha se separado dele. Mas a consciência dele, do sobrinho, de um irmão que havia falecido, ele vai lá. Interessante que esses 4 reis venceram os 5 reis. E ele foi com 318 homens, vai lá e vence esses reinos e toma aquilo tudo.
Quando ele não foi lá para buscar dinheiro, ele foi lá para resgatar Ló. Mas o que ele fez foi tão nobre, tão nobre, tão nobre. Quem lembra do resto da história? Alguém lembra? Isso. Você pode falar o restante para nós? Lembra? Ele paga o dízimo para Melquisedeque. Isso. Dos despojos, né, da guerra. Isso. Mas é interessante, o que acontece? Ele foi lá lutar para resgatar o sobrinho. O que ele fez foi tão forte, tão poderoso, que Deus olhou lá de cima, vamos dizer assim, né? Falou, esse cara se meteu numa bronca que não precisava, ele foi em resgate do sobrinho. Eu preciso abençoar esse homem. O que ele fez para abençoar Abraão? Mandou umas caixas de champanhe. O que ele fez? Ele mandou tesouros e pedras preciosas para ele. O que ele fez para abençoar Abraão? Ele fez algo tão bom, tão bom, tão bom, que Deus falou assim, eu preciso abençoar Abraão. O que foi que Deus fez? Mandou um Melquisedeque para fazer o quê? Abençoar com o quê? Recebeu o dízimo dele, filho. O que ele fez? Eu não vou nem olhar para cá que eu estou vendo interrogação. Ele fez algo tão bom, tão bom, tão bom. Deus quis tanto abençoar ele, que manda um sacerdote para receber o dízimo de Abraão. Eu acho que não, vocês não acham que devia ser o contrário? Que devia mandar um sacerdote, correio, entregar uma bênção aqui. Isso. Ele manda alguém para receber um sacerdote, que não existia ainda a lei sacerdotal, não havia dízimo, a lei do dízimo foi implantada muitos anos depois. Tem aqui o pessoal fala, né? Que dízimo é da lei. Não, não é da lei não, o dízimo é bem antes da lei. O dízimo é antes da fundação do mundo. Abraão teve uma consciência, que nós sabemos que o número 10 na Bíblia, número 10 é redenção. Nós vamos estudar isso mais para frente. Quando se fala dízimo na Bíblia, você só vai conseguir entender dízimo quando você entende redenção. O que é redenção? Resgate. Número 10 é o número do resgate. Quando ele recebe de Abraão, que Abraão transfere para ele, você vai ver que ele multiplica muito, muito, e muito, e muitas vezes mais. Porque quando Deus quer te dar algo muito além, Ele vem e te pede. Por quê? O princípio de Deus é uma semente. Ele queria milhares e milhões de pessoas, e Ele deu um filho, Jesus, a semente. Para resgatar, para nos resgatar da mão de Satanás, Ele pegou o seu filho e deu por nós. Uma semente de resgate por nós. Sempre que Deus quiser, preste bem atenção nisso, entre a situação que você está e uma muito superior que Ele quer te levar, Ele, não é a sua ambição, é Ele que quer propor. Ele vai colocar o Melquisedeque. Estou eu lá vendo o programa da Valnice Milhomes, Israel 1994, falei, Senhor, eu quero ir para Israel. Lembra que eu ajoelhei, senti um peso aqui, outro aqui? Lembra do testemunho? Se lembra o que Deus fez comigo para eu poder ir para lá?
Agora a Adriana lembrou. O que Deus fez comigo para eu poder ir para Israel? Pegou o Melquisedeque, cara que tinha muito mais que eu, e falou para mim: paga as camisetas, paga o cadeado, paga o sanduíche. O cara precisava disso? Não. Eu precisava. Agora, se eu não conhecesse, se eu não fosse filho de Thomas Dawson, o pregador da teologia da prosperidade, que o pessoal mete o pau, se eu não conhecesse isso, que o meu pai me ensinou, eu teria perdido. Eu falei, que é isso, rapaz, eu já te levei, eu tenho que trabalhar, eu vivo de venda, né? Mas eu me toquei. Macaco, girafa, leão e o quadro. Eu percebi, aí eita. Você entendeu? Eu percebi, a habilidade de perceber. Tem Deus nessa jogada. O cara, né? Me chama, o cara sabe que eu tenho. O cara é milionário, o cara me chama, né? Deus fala, leva ele, paga para ele. Se eu não tivesse a informação que eu estou passando para vocês, eu ia falar, está amarrado em nome de Jesus, devorador. Mas eu entendi que tudo que Deus quer me dar, Ele precisa de uma legalidade. Entende? Para Jesus ir para a cruz, Ele pede de Abraão um Isaac no Monte Moriá. O Isaac foi a semente de Cristo. Entendeu? Essa. Acho que eu vou poder parar por aqui. Vamos ficar de pé. Feche teus olhos. É tão bom te conhecer, Senhor. É tão bom te reconhecer em todos os teus caminhos. Obrigado, Senhor. Ninguém te supera em dar. Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu próprio Filho. Uma semente. Pai, nós amamos os teus estatutos. Nós amamos a tua palavra. Instrua-nos o Senhor e seremos instruídos de ti. Nós queremos a tua prosperidade, assim como nós queremos a cura, como nós queremos os dons do Espírito. Nós queremos porque é teu prazer nos dar. Tu és um Pai presenteador. Assim, Senhor, como na minha vida natural, o meu pai me trazia brinquedos todos os dias. Todos os dias ele me presenteava. Eu não consigo te ver de maneira diferente. Senhor, a tua prosperidade, ela não nos rouba de ti. A tua prosperidade, ela consolida as posições. Diz a tua palavra em Provérbios, que a prosperidade, ela granjeia amigos. É tão bom, Senhor, é tão bom quando a nossa prosperidade pode ajudar pessoas, os famintos, pode ajudar necessitados. Pode ajudar a cumprir planos, a abrir igrejas, a ajudar pastores. Senhor, eu te peço, Senhor, aumenta o nosso entendimento, guarda os nossos corações e abra o nosso entendimento, Senhor. Prosperados pela tua palavra, Senhor. A prosperidade com propósito. A prosperidade com propósito. Queremos ser um rio que flui, Senhor, do trono para o mundo, Senhor.
Flua, Senhor, flua. Fica à vontade para nos abençoar. Fica à vontade, Senhor, para nos prosperar, Senhor. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Aleluia. Aleluia. Debaixo dessa unção, sem conversas, pega o teu dízimo, a tua oferta. Faça isso com Deus agora. Faça isso com Deus. Não se apresse. Minha carteira. Pai, nós te adoramos, Senhor. Pedimos, Senhor, que queremos ser guiados por Ti. Queremos ser guiados por Ti, Senhor. Queremos ser isso não como uma religião, Senhor. Não como um voto religioso, Senhor. Mas sim como uma consequência daqueles, Senhor, que Te amam nesse propósito, Senhor. Nós somos abençoados por Ti, Senhor. Queremos fazer tudo em Seu nome, Senhor. Tudo em Seu nome, Senhor. Esse é um momento de honra, Senhor. Isso não é um momento de final de culto. Sim. Pai, nós consagramos a Ti, Senhor. Aqui, Senhor, é um sinal, Senhor, de reconhecimento daquilo que Tu já fizestes por nós. Pai, abre janelas dos céus. Abre janelas do céu. Abre janelas de entendimento, Senhor. Nos dá sonhos. Nos dá novos negócios, novas oportunidades. Dá-nos, Senhor, um lugar amplo. Dá-nos, Senhor, um lugar para que a tenda seja estabelecida de maneira mais efetiva. Eu recebo essa palavra, Senhor. Dá-nos, Senhor. Dá-nos, Senhor. Queremos ser guiados, Senhor, pelo Teu Espírito. Pai, instrua-nos, Senhor. Instrua-nos a sermos instruídos de Ti, Senhor. Em nome de Jesus, papai. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Ainda nessa posição, fica aí. Deixa eu orar por vocês. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu oro por cada um deles agora. Digo, Senhor, que essa semente da palavra seja prosperada agora a 30, 60, 100 por 1. Que o amor do Pai, a graça do Filho e a comunhão no Espírito Santo seja com todos nós. Amém. E amém, Jesus. Amém, papai. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Amém. Amém, Jesus. Amém. Amém. Glória ao Teu nome, Jesus. Glória ao Teu nome. Tchau, Deus te abençoe.